Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quão importante é que a gente tome as rédeas das nossas finanças antes da gente conseguir realmente concretizar e viver a vida dos nossos sonhos. Desde 2019, esse lugar onde eu estou hoje, em 2024, estava no meu mapa dos sonhos e eu não conseguia entender, sabe, como é que eu ia conseguir viver a vida dos meus sonhos, que eu vou contar pra vocês com mais detalhes o que é essa vida dos sonhos pra mim hoje, né, nesse momento, daqui a pouquinho. E eu comecei a perceber que não tinha como eu viver os meus sonhos, como eu viver a vida dos meus sonhos, se eu não tivesse, primeiro de tudo, um planejamento financeiro. E eu morei aqui no Brasil até 2018, quando em 2018 eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui para Seattle, no estado de Washington, para Cibabá. E quando eu cheguei lá, eu comecei a me endividar, assim, muito rapidamente, porque aqui no Brasil eu tinha acho que um cartão de crédito com um limite super baixo, e ainda assim ele estava sempre sendo, né, utilizado, eu sempre tive dívidas aqui no Brasil. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a me afundar em dívidas da mesma forma, né? Eu entrei nessa ilusão de que como as coisas lá eram mais baratas, eu conseguia adquirir bens materiais por um capital um pouco menor. Eu fui gastando, muitas vezes gastando por ansiedade, muitas vezes gastando porque eu não conseguia achar e entender que eu tinha valor mesmo se eu não tivesse a roupa de marca XYZ. E a partir disso eu me afundei em dívidas assim mesmo. Eu cheguei a ficar com 23 mil dólares de dívida e foi muito triste assim, sabe, gente? Porque nessa época eu tava namorando o meu namorado atual e o sonho dele era passar 6 meses viajando pelo mundo e trabalhando online. E ele sempre me falou sobre esse sonho, ele sempre deixou muito claro que era algo que ele queria fazer. E eu falava assim, com certeza, não, a gente vai, nossa, eu também quero, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Porém, as minhas dívidas estavam ali, né? Eu tinha medo de olhar para elas, eu tinha vergonha de falar para ele que eu estava com essas dívidas, tinha vergonha de assumir para mim mesma que eu tinha essas dívidas. E por conta disso, eu fui sempre procrastinando olhar para essas dívidas, né? E por conta disso, elas só iam ficando maiores e maiores. Até que chegou um determinado momento da minha vida onde eu entendi que colocar as minhas dívidas debaixo do tapete não era o que ia me fazer sair da dívida. Né? Para você resolver um problema, você precisa primeiro ter coragem de olhar o problema no olho. E foi algo que eu tive que fazer porque eu falei, ou é isso, não tem outro jeito, né? E aí, gente, foi assim um momento de muito sofrimento pra mim, pra contar pro meu namorado, né, que eu tinha essa dívida porque ele não sabia, de muita tristeza, de muita vergonha pra mim mesma, de falar, caraca, como foi que eu me afundei nessas dívidas? Como foi que eu cheguei aqui? Sabe, eu nem conseguia assim entender na minha cabeça consciente como foi que eu consegui ter uma dívida tão alta daquele jeito com nada. Fiz algumas viagens e tal, mas a maioria era gastos assim diários que me levaram pra essa dívida gigante, né? E aí eu falei, bom, agora eu consigo olhar pra minha dívida. Passei por esse processo de ficar ali me lamentando, de ficar, né, chorando, chorei muito. E aí eu entrei num segundo processo, que também foi um processo muito difícil, que foi o processo de falar, caraca, agora eu vou ter que pagar essa dívida. E para eu pagar essa dívida, eu vou ter que falar não para várias outras coisas. Muito não para as pessoas que eu amava, muitos nãos para mim mesma, né, ter que ir contra as minhas próprias vontades. E foi um momento assim que até hoje quando eu penso me dá assim uma dorzinha no coração, porque foi muito triste mesmo. Só que aí aos pouquinhos eu fui vendo, né, a luz no fim do túnel. Eu adquiri uma forma de pagamento que eles chamam de snowball, né, nos Estados Unidos. E aí assim, depois de muitos meses fazendo isso, você começa a ver que os juros vão abaixando e, consequentemente, você começa a ver realmente o resultado de tudo aquilo que você tá pagando do seu cartão. E quando eu comecei a perceber que, tipo assim, caraca, a minha dívida tá realmente diminuindo, foi onde eu falei, meu, é isso. E aí eu voltei pro meu mapa de visualizações, pro meu mapa dos sonhos e recalculei a minha rota, identifiquei, tomei, assim, muita clareza mesmo, direcionamento do que eu queria fazer, sabe? De qual era o meu sonho. Beleza, eu quero viajar por 6 meses no mundo, mas como é que eu quero que essa viagem aconteça? Quais são os lugares que eu quero ir? Como é que eu quero que os meus dias sejam durante essa viagem? Né? E essa viagem de 6 meses, ela vai servir para quê? Né? Quais são os benefícios de eu ficar 6 meses vivendo, né, viajando aí como nômade digital? Então, foi o momento de recalcular a rota mesmo, né, pra mim. E aí, com esse recalculamento de rota, veio também o plano, né, um plano completo de exatamente tudo que eu tinha que continuar fazendo e começar a fazer para garantir que agora, em dezembro de 2024, eu pudesse realmente embarcar nessa aventura, nessa jornada. E a nossa primeira parada tá sendo aqui no Brasil. Então, assim, gente, eu sei que muitas vezes olhar para as nossas dívidas dá uma dor no coração, dá um medo de encarar a realidade, mas a nossa realidade, ela não vai se transformar enquanto a gente não estiver sendo realista.
Você precisa encarar os seus problemas, os seus BOs, olho no olho. É a única forma que você vai conseguir resolver qualquer tipo de problema na sua vida. Seja ele financeiro, seja ele emocional, qualquer tipo de problema. Você precisa parar de colocar as coisas debaixo do tapete, como eu também fiz por muitos anos, e olhar para o problema e falar, beleza, o problema tá aqui, ele não tá indo para lugar nenhum. Eu preciso olhar para ele, eu preciso resolver. Né? E a partir disso, ir de pouquinho em pouquinho, entendendo que vai ser um processo sofrido, provavelmente vai ser um processo triste, um processo onde você vai ter que falar muito não, você vai ter que abdicar de muitas coisas que você quer fazer ali, que vão te dar, né, um alívio e um prazer, né, imediato, para que você viva algo maior e muito mais alinhado com a realidade daquilo que você realmente quer conquistar e viver. Então, tudo que tá acontecendo na minha vida daqui pra frente, inclusive a minha transição de carreira, né, que eu parei de ser babá e agora eu vou trabalhar full time com yoga e com autoconhecimento, só foi possível por conta do meu planejamento financeiro. Eu trabalhei assim para arregaçar, gente, no ano passado, nesse ano. Tudo isso com a intenção, né, de finalizar, de pagar as minhas dívidas, mas também de conseguir guardar um valor considerável para que se eu decidisse hoje que eu não quero mais trabalhar, eu poderia ficar 3 anos, tá? 3 anos sem trabalhar. Então, assim, trabalhei muito, mas hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu descanso e eu relaxo, sabendo que eu vou poder curtir essa viagem de 6 meses, exatamente como eu quero, e sabendo que depois que eu voltar dessa viagem, né, e não sei ainda pra onde a gente vai, eu vou contar pra vocês daqui a pouco o nosso itinerário, mas eu não sei onde a gente vai acabar no fim das contas, mas independente de onde for, o financeiro tá ok, né? Eu não preciso me preocupar com o financeiro, não preciso basear as minhas ações e a minha vida no, ai, mas eu preciso fazer dinheiro, porque o dinheiro já tá feito. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma coisa super especial que eu montei e que eu queria dividir com vocês, mas eu vou contar pra vocês mais ou menos o nosso itinerário. A gente começa a nossa jornada aqui no Brasil, a gente vai ficar aqui até mais ou menos fevereiro, e depois a gente parte pra Tailândia pra passar 1 mês e meio lá. Depois a gente vai ter mais ou menos 1 mês que tá meio incerto ainda de pra onde a gente vai, né? A gente decidiu deixar esse mês em aberto porque eu tenho uma sensação de que a Tailândia vai ser um lugar assim muito especial pra mim, sabe? Pro meu parceiro também. Eu acho que a gente vai se conectar muito com a energia daquele lugar. E aí eu preferi deixar o nosso itinerário depois dessa viagem meio em aberto, caso a gente escolha que a gente quer passar um pouquinho mais de tempo por lá. Mas aí em abril a gente vai pra Europa, e aí a ideia inicial é de que a gente faça, né, uma passada aí de 1 mês e meio, explorando a Albânia, explorando a Itália, a Espanha e Portugal também. E aí, na volta, quando a gente voltar para os Estados Unidos, a gente ainda tá decidindo se a gente vai direto para Seattle ou se a gente vai acabar indo para Havaí e passar uma temporada lá também. Enfim, o presente que eu tenho pra vocês que ficaram aqui até o final desse vídeo, gente, é que eu montei uma planilha de organização financeira e eu vou deixar o link pra acessar essa planilha na descrição desse vídeo. Você pode acessar gratuitamente, tá? Ela é uma planilha com todos os meses dos anos, você pode ver aqui que eu já coloquei. E aí você vai poder, né, fazer uma cópia dessa planilha e adicionar aqui as suas informações, né? Quais são os seus gastos mensais fixos, né? Quanto de dinheiro você precisa separar para pagar suas dívidas, quanto de dinheiro você precisa separar para criar e viver a vida dos seus sonhos, para ter uma reserva de emergência. Então, assim, é uma planilha bem legal e bem completa que você vai poder ter acesso clicando no link que tá abaixo na descrição. E além desse presente, eu tenho também um convite para fazer para você, que é para vir participar da mentoria Visão e Ação. A mentoria Visão e Ação é uma mentoria que eu desenvolvi, onde a gente está indo agora para nossa 4ª turma, em junho de 2025. E dentro dessa mentoria, no período de 1 mês e 4 encontros ao vivo, a gente vai trabalhar 4 pilares super importantes para que a gente consiga viver uma vida alinhada. Então é uma mentoria maravilhosa que vai transformar a tua vida, te dar muito mais direcionamento, clarificação, para que você consiga realmente viver a vida dos seus sonhos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma inspiração de que se você tá com dívida, você não tá sozinha e de que tem uma saída para essa dívida. Nada, gente, é para sempre. Nem as coisas ruins e nem as coisas boas. Então, assim, a gente aprender a navegar, né, entre os altos e baixos e aprender a olhar os nossos monstros, né, tudo aquilo que assusta a gente nos olhos, é crucial. É a única forma que a gente vai conseguir realmente ultrapassar esses limites, ultrapassar esses desafios e barreiras e acessar novas realidades para nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero te ver na próxima. Um beijo. Tchau!